Concurso do TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, edital publicado. Nesse vídeo eu vou analisar alguns cargos: analista judiciário, área judiciária, analista administrativo, área administrativa e companhia limitada, e técnico também. Vou falar sobre esses 3 cargos e vou trazer dicas para você de como entender esse edital, o que está escrito no edital, como é que são as regras desse jogo. Vou trazer técnicas de estudo também. Mais para o final do vídeo vou falar de ciclo de estudos, revisões, caderno de erros, como que você tem que estudar para essa prova no pós-edital. Beleza? Muito conteúdo, senta aí que vai vir bastante coisa. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E eu estou aqui desde 2015, beleza? 8 anos aí ajudando concurseiros a serem aprovados. Vamos embora. Algumas considerações iniciais com relação a esse edital, informações mais gerais. A banca é a OCP, não é uma das maiores, tipo FGV, Sebrasp, mas é uma banca relevante, faz bastantes concursos também. Você vai encontrar bastantes questões de provas aí para treinar no seu dia a dia. O cargo de... vamos combinar uma coisa antes aqui. Analista judiciário, área judiciária. Eu vou chamar ele de analista judiciário a partir de agora. Beleza? É do cargo para quem é formado em Direito. O analista judiciário, área administrativa, eu vou chamar de analista administrativo. E o técnico administrativo, que na verdade é técnico judiciário da área administrativa, eu vou chamar só de técnico. Tá? Para não ficar repetindo, também não ficar falando da JJ, JA, analista judiciário, analista administrativo ou técnico. Então, o analista judiciário vai ter a prova num dia só para ele, dia 14/7. Os outros cargos terão prova no dia 7/7, 7 de julho. E você consegue fazer as provas de analista administrativo e de técnico, porque uma é de manhã, a outra é de tarde. Então dá para você fazer os 2 cargos também. Beleza? Vamos analisar aqui agora cada um desses cargos de acordo com o edital. Lembrando que tanto o analista administrativo quanto o técnico, qualquer nível superior, mas tem que ter nível superior, inclusive para técnico. A JJ, analista judiciário, tem que ser formado em Direito. Então vou começar pelos mais gerais, depois eu vou falar do analista judiciário, que tem umas dicas mais interessantes para quem é formado em Direito, e no final eu vou falar de técnica de estudo exclusivamente, como você vai fazer o seu planejamento, etc. e tal. Vamos analisar aqui. Primeiro, analista administrativo. A gente vai ter 20 questões na prova de conhecimentos gerais com peso 1 e 30 questões na prova de conhecimentos específicos com peso 2. Beleza? Então essa prova toda vale 80 pontos. Aqui fica a minha crítica, espero que construtiva, não sei quem vai estar vendo isso além dos concurseiros, mas pelo amor de Deus, você vai fazer um concurso, não faça um concurso público de uma importância dessa, com tantas matérias como esse aqui, com 50 questões. Não tem razão de ser economizar na quantidade de questões. Olha o cargo de técnico, são 40 questões. Isso traz alguns problemas, tá? Não estou só reclamando porque eu deu vontade de dar opinião, não. Primeiro que quando você tem poucas questões, qualquer chute certo ou qualquer vacilo ou chute errado joga uma pessoa muitas posições para cima ou para baixo. Você dá um grau de aleatoriedade, de sorte ou azar muito grande para a prova. Não é legal. A minha prova, por exemplo, de auditor da Receita Federal teve 180 questões objetivas. É coisa pra caramba e você consegue filtrar muito melhor quem sabe separar de quem não sabe. Beleza? Porque uma prova com 50 questões ou 40 questões, como é o caso de técnico, você acerta um chute, você sobe dezenas de posições. Isso não é legal. Você tem uma questão problemática, um gabarito errado, uma alteração de gabarito, embaralha todo mundo novamente. Não fica uma coisa muito meritocrática, beleza? O segundo aspecto, e aqui eu vou finalizando a minha crítica, é que isso dá mais facilidade para fraude. A gente não tem visto fraudes em concursos com muita frequência, graças a Deus, legal. Não significa que não estão acontecendo, mas a gente não tem visto. Mas se você pega uma prova de técnico, por exemplo, com 40 questões, e a pessoa tem acesso aos gabaritos, ela consegue decorar 40 letrinhas. Que seja só a prova de conhecimentos específicos 30 letrinhas. Vai ser A, B, D, A, C, E, D. O cara consegue decorar. Beleza? Da mesma forma, se ele consegue ter acesso a algumas questões por fora, mediante, sei lá, subornar alguém da banca, e o cara consegue 3 gabaritos. Porra, esses 3 gabaritos são 10% da prova.
Beleza? Então não tem necessidade de fazer uma prova com poucas questões. Você está estudando para concurso, o jogo é esse, beleza, vamos lá. Mas existe um fator também aqui de quem aparece muito na internet de que é interessante fazer críticas construtivas. Voltando à análise. O último concurso foi em 2017. E de lá para cá a gente teve algumas matérias entrando e outras saindo. Isso aconteceu para todos os cargos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos ver quais são as matérias dessa prova. Para analista administrativo, você vai ter português, raciocínio lógico matemático, sustentabilidade, governança, gestão estratégica, direitos humanos fundamentais e acessibilidade. Essa é a prova de conhecimentos gerais. Prova de conhecimentos específicos, direito administrativo, constitucional, penal, direito do trabalho, administração geral e pública, AFO, gestão de pessoas, gestão de materiais e contabilidade pública. É bastante extenso, tem algumas matérias aqui que a gente não costuma ver sendo cobradas, especialmente no cargo de analista administrativo, como é o caso de direito do trabalho, contabilidade pública, são matérias mais diferentonas. Então, essas mais diferentonas, menos frequentes, eu chutaria como matérias candidatas a ter poucas questões, tá? Porque é difícil você ver uma matéria entrar num concurso, sendo que ela não teve no anterior, e ela já chega como protagonista. Geralmente ela é coadjuvante. Você vai ter algumas poucas questões de direito do trabalho, algumas poucas questões de contabilidade pública, imagino eu. Beleza? Chute. O edital não diz quantas questões a gente vai ter de cada matéria. Então aqui eu coloquei uma média simples. Nem tentei chutar muito não com relação à quantidade de questões, porque, como eu falei, entraram várias matérias e saíram várias matérias. Mas, baseado na prova de 2017, as principais matérias daquela prova foram português, raciocínio lógico matemático, salvo engano eram as duas únicas de conhecimentos gerais, e na prova de conhecimentos específicos as principais matérias foram direito administrativo, direito constitucional, administração geral e pública, administração financeira e orçamentária e gestão de materiais. Essas foram as principais. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço vocês. Você não estudou tudo antes. Eu sei. E tem muita coisa nova também. Então talvez você tenha que escolher entre dar preferência a uma matéria ou a outra. Essas matérias pintadas de verde foram as principais do último concurso. Tudo leva a crer que serão algumas das principais deste concurso também. Então, se você tiver que escolher entre direito do trabalho e AFO foi muito mais importante. Provavelmente será muito mais importante. Até porque direito do trabalho nem estava no edital anterior. Então, é para você se basear aí no caso de necessidade, caso de ter que escolher entre favorecer uma matéria ou outra, abrir mão de uma matéria ou outra. Tem gente que simplesmente vai deixar de estudar uma matéria, não tem mínimo por matéria, você pode abandonar uma matéria completamente e ainda assim ter alguma chance de ser aprovado. Claro que as suas chances diminuem, mas ainda é possível. Beleza? Se você já for meu aluno, você sabe que eu não recomendo abandonar uma matéria por inteiro, não tem necessidade de fazer isso. Se você quiser ser meu aluno, o link para o Acelerador de Estudos, que é o meu programa, minha mentoria em grupo, o link está na descrição desse vídeo, você pode olhar depois, mas é o final do vídeo. No Acelerador, eu forneço para os meus alunos a análise estatística dos assuntos mais cobrados para cada matéria. Fica mais ou menos tipo isso aqui assim. Isso aqui eu tirei da nossa análise do TSE unificado. Então, para a língua portuguesa, você tem diversos assuntos. Alguns, por exemplo, interpretação de texto, cai em 25% das questões, ou então morfologia cai em 10% das questões. Outros assuntos são quase irrelevantes, tipo tipos de discurso, 0,1%, fonética, 0,2%. Então, são assuntos que, se você tiver que abandonar algum assunto, esses são os candidatos. Tá? Por exemplo, aqui pintado de laranja, você tem assuntos que respondem por 80% das questões de provas anteriores. Então, os meus alunos têm acesso a essa análise para todas as matérias. Dentro de cada matéria você tem essa análise também. E isso está dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Eu tenho uma mentoria individual também, chamada Coaching. Não está com matrículas abertas agora, neste momento, enquanto eu estou lançando esse vídeo, 15 de abril de 2024. Mas o acelerador está sempre aberto, você pode entrar e já pode dar uma guinada nos seus estudos, beleza? Então, se puder, não abandona a matéria completamente, pega pelo menos os assuntos mais cobrados. Mas você vai ter que distribuir a carga horária de estudo entre as matérias. Eu vou falar de ciclo mais ao final, mas você vai estudar algumas matérias por 90 minutos no seu ciclo, outras matérias 60 minutos no seu ciclo. Então, esse jogo é importante de fazer levando em consideração... Vamos falar de ciclo logo de uma vez, vamos lá.
Você tem que fazer o seu ciclo de estudos e, para isso, você tem que levar em consideração alguns aspectos. Um deles é o tamanho da matéria, especialmente a quantidade de aulas inéditas para você ler. Então, uma matéria que tem 5 aulas merece uma carga horária pequena, uma matéria que tem 15 aulas merece uma carga horária maior. Beleza? Relativamente uma à outra. Então, o tamanho de uma matéria é um aspecto importante. O outro que a gente leva em consideração, claro, é a quantidade de pontos. Então, você consegue ver aqui que, numa média, as matérias de conhecimentos específicos valem mais pontos que as matérias de conhecimentos gerais. Ok? Isso já daria para levar em consideração. A gente leva isso em consideração com mais força quando a gente sabe quantas questões a gente vai ter de cada matéria. Você vai ver que uma matéria é muito mais importante que a outra. Aqui está um pouquinho difícil de fazer isso, porque a gente tem mínimo. Você tem que fazer no mínimo 50% na prova de conhecimentos gerais e 50% na prova de conhecimentos específicos. Então, se você abandonar 3 matérias ali de conhecimentos gerais, você tem o risco de não fazer o mínimo nessa prova e ser eliminado do concurso. Existe a pontuação mínima também de 60% no total da prova. Tá? Tem discursivas e redação também, eu vou falar disso logo antes que eu esqueça. É o que está na parte de baixo desse quadrinho aqui, que é a quantidade de correções de discursivas ou redação. No caso de analista administrativo, a gente vai ter redação. Está bem explicadinho lá no edital, etc. e tal, mas eu chamo a atenção aqui para isso, olha. São 120. Voltando, o edital não traz a quantidade nem de vagas. Tudo cadastro de reserva. Até onde eu sei, isso é proibido. Proibido abrir concurso para cadastro de reserva. Mas Brasil é aquela coisa, cada um segue a lei se quiser, se não tiver fim não segue, etc. e tal. Então eles fizeram tudo para cadastro de reserva. E aqui a gente tem a quantidade de correções. Essa quantidade de correções de discursiva dá uma ideia da quantidade de pessoas que podem ser chamadas, da quantidade de nomeações. Então, todos esses cargos você vai ter uma distribuição de vagas para Rio de Janeiro e Espírito Santo. Afinal, a segunda região é Rio de Janeiro e Espírito Santo. No caso de analista administrativo, serão 120 correções para Rio de Janeiro, para a área de Rio de Janeiro, e 24 correções para o Espírito Santo. Ou seja, só sairão, no caso do Rio de Janeiro, 120 analistas administrativos considerados aprovados, no máximo 120 considerados aprovados. Fechou isso aí, acabou o concurso, essa galera está aprovada e todo o resto está reprovado. Então eles poderão chamar no máximo 120 analistas administrativos. Não costuma chamar tanto analista assim. Geralmente eles colocam a quantidade de correções 3 a 5 vezes, 5 vezes o número de vagas que eles pretendem chamar. Mas às vezes eles vão se empolgando e vão chamando mais gente, consegue orçamento, etc. e tal, chama mais gente. Mas aqui você poderia esperar mais ou menos ali umas 25 nomeações para analista, provavelmente, chutando. Mas enfim, essa é a quantidade de correções e no final das contas é a quantidade de aprovados que a gente vai ter, não necessariamente nomeados. Presta atenção nisso, porque como você consegue ver, o cargo de técnico vai ter 1.500 correções para o cargo de técnico no Rio de Janeiro. Então, a quantidade de técnicos que deve ser chamado deve ser bem maior do que a quantidade de analista. Ok? As redações têm pontuações diferentes de acordo com o cargo, tá? Então, para analista administrativo, vai valer 20 pontos, que é 1/4 da pontuação, né? 1/5 da pontuação total. Para analista judiciário, vai valer 15 pontos e para técnico vai valer 30 pontos. Então, aqui a gente bota que vai valer 20 pontos. Ok? Ok. Então, a gente estava falando, voltando aqui, eu deveria ter falado isso no começo do vídeo, perdão, mas a gente estava falando de ciclo de estudos. Você vai ter que fazer um ciclo em que vão estar todas as matérias e você vai colocar a carga horária de cada matéria. Você vai estudar 90 minutos da matéria A, depois você vai estudar a matéria B por 60 minutos, depois você vai estudar a matéria C por 60 minutos, depois vai estudar a matéria D por 75 minutos, enfim. No acelerador de estudos, no meu programa, como eu falei, eu ensino a criar um ciclo de estudos. E vai ter uma aula para cada um desses 3 cargos, ensinando a criar o seu próprio ciclo de estudos, usando a minha planilha geradora de ciclo. Então, vem para o acelerador que já vai te ajudar bastante, tá bom? Para a galera que já é aluna, eu vou gravar logo em seguida aqui, vou subir na plataforma ainda hoje.
Isso é um ciclo de estudos. Depois tem a matéria E, matéria F, etc. e tal, e você volta para a matéria A e por aí vai. Essa distribuição de carga horária leva em consideração alguns fatores e um principal deles é o tamanho da matéria com relação à quantidade de aulas inéditas. Então, duas matérias diferentes têm 10 aulas, mas uma você já leu por inteiro, a outra você só leu metade. A que você leu metade tem que ter uma carga horária maior para você avançar nesse conteúdo e conseguir finalizar essa matéria. É assim que funciona por alto, beleza? E claro, a gente tem expectativa de que algumas matérias valham mais pontos do que outras, então essas pintadas de verde, que na verdade eu estou olhando para o lado errado porque eu estou olhando para cá, essas matérias pintadas de verde tendem a valer mais pontos. Na dúvida, você coloca elas também com um pouquinho mais de carga horária, fazendo um pouquinho mais de questões nas suas revisões, etc. e tal. Vale a pena. Ok? Então, para o cargo de analista administrativo, é basicamente isso. Eu vou falar de revisões e cadernos de erros mais ao final do vídeo, mas eu tinha que falar de ciclo aqui para poder te explicar o que significa colocar uma carga horária maior para uma matéria e uma carga horária menor para outra. Lembrando que a matéria finalizada, ela pode ficar com 45 minutos no seu ciclo, que é tempo suficiente para você fazer 15 questões de um assunto. Corrigir e ver o que errou. Então, em 45 minutos, você faz 15 questões do assunto A, corrige e vê o que errou. Na próxima vez que você pegar a matéria, você vai fazer 15 questões de outro assunto. Na próxima vez, 15 questões de outro assunto. E assim você vai girando por todos os assuntos várias vezes. Essa é a ideia. 15 questões por assunto. Os meus alunos do acelerador sabem que existem umas técnicas mais avançadas para organizar isso aí. A gente faz mais questões de uns assuntos mais importantes, menos questões de uns assuntos menos importantes e tal. Mas eu não quero complicar a sua cabeça aqui. Para analista administrativo é praticamente isso. Lembrando que você pode fazer também a prova de técnico. Então, se você quer analista, vale a pena fazer a prova de técnico também, se você estiver desempregado e tal. Tem algumas poucas diferenças, tá? No caso de técnico, a gente tem a matéria de teoria geral do processo, que não cai para analista. As outras matérias caem para analista. Você tem administrativo, constitucional, penal, administração geral e pública e AFO. Essas matérias caem para analista também. Então, praticamente, técnico está contido dentro de analista. Estudando para um, você estuda para os dois. Ah, Diogo, mas eu não vi quase nenhuma dessas matérias aqui, eu estou meio que no começo dos estudos e tal, o que eu faço? Foca em técnico. Menos matérias, mais vagas, maior chance de aprovação. Fazer a prova de analista é para quem já tem uma bagagem boa, que já conseguiu ver várias dessas matérias aqui de analista, preferencialmente muitas delas por inteiro, mas eu sei que ninguém viu esse edital inteiro quando ele foi lançado, porque tem realmente muitas surpresas aqui, como direito do trabalho, contabilidade pública. Isso deve ter pegado muita gente de surpresa. Quanto mais matérias você finalizou, menos coisa você tem para ler, maior sua chance de ser aprovado. Tá? Falando do cargo de técnico, então. Algumas pessoas sempre questionam, mas ali a quantidade de questões está errada. Eu não botei quantidade de questões, eu botei quantidade de pontos, que eu já coloquei o peso também na hora de fazer isso aqui logo de uma vez. Beleza? Matérias de técnico. Estamos falando de técnico agora. Conhecimentos gerais. A gente tem administrativo, constitucional, penal, teoria geral do processo, administração geral e pública e AFO. Não são muitas matérias, também não são triviais. AFO provavelmente é uma das matérias mais difíceis. Administração geral e pública provavelmente é das matérias das maiores, assim. E aqui fica uma dica quando a matéria é muito grande. Às vezes você pode dividi-la em duas. Então, se você faz um ciclo de estudos, como eu falei aqui, e você, por exemplo, tem administração geral e pública, você pode separar essas duas matérias e você coloca as duas com uma carga horária um pouquinho menor do que a média. Vamos botar assim, se a média aqui é que as matérias têm os 60 minutos, você quebra e coloca tipo B1 e B2, você separa as duas matérias e cada uma delas com 40 minutos, com 45 minutos, de modo que você consiga andar nessas matérias, mas não é uma matéria que mereça o dobro da carga horária. Então também não valeria a pena você colocar 60 minutos para cada uma delas, senão você estaria dando o dobro de carga horária para administração geral e pública. Deu para entender? Espero que sim. Mas às vezes é interessante você dividir a matéria porque você vai caminhando nas duas paralelamente. Você vai ter uma base em administração geral e você vai ter uma base em administração pública também. Ok? Com relação aos pontos, pelo amor de Deus, a gente tem 6 matérias em conhecimentos gerais
brigando por 10 pontos. É uma... Cara, eu não consigo entender realmente como é que se planeja um edital dessa forma. Mas o que acontece é, tem 10 questões divididas por 6 matérias. Algumas dessas matérias, não sabemos quais, vai ter uma questão. E mesmo assim você vai ter que estudar aquela porcaria toda, dezenas e dezenas, centenas de páginas de teoria para fazer uma questão. Por quê? Porque a gente não sabe quais matérias terão uma questão. E se você não souber nada, você não vai fazer o mínimo, que é de 50% nessa porcaria dessa prova de conhecimentos gerais, e aí você vai ser eliminado. Eu chutaria que essas duas aqui são as principais em termos de quantidade de questões. Então, cara, eu chutaria ali 3 questões de português, 2 de raciocínio lógico ou 3 de raciocínio lógico, e as outras aqui com uma questão cada uma praticamente. É o que eu chutaria, baseado na importância do que a gente vê em outros concursos. Mas você vai ter que estudar todas elas, cara, infelizmente. A boa notícia é que se você for a negação completa em exatas e já desistiu e não vai aprender, não vai estudar e que se dane, você ainda assim vai conseguir fazer mais da metade, porque português tende a ser a mais importante e as outras 4 matérias aqui devem ter pelo menos uma questão cada uma. Isso vai te dar aí quantidade de questões suficiente para você fazer mais do que 50%. Mas é muito triste ter uma prova com tão poucas questões assim e essa dificuldade de saber o que vai cair em quê. No caso de conhecimentos específicos, são 6 matérias também, e no concurso de 2017, as principais foram essas aqui, em quantidade de questões: administrativo, constitucional e as administrações geral e pública. Foram as principais. As outras tiveram uma boa quantidade de questões também, mas disparadas aqui foram essas 3. Não dá para deixar a sua preparação meio mais ou menos em qualquer uma dessas 3 matérias. Beleza? Não dá. Elas serão as mais importantes, provavelmente. Ok? Ciclo de estudos, mesma coisa. Você vai fazer um ciclo. Você vai levar em consideração a quantidade de aulas inéditas para você cobrir o máximo possível do edital. Básico. Ok? Eu ia falar de revisão agora, mas vou deixar mais para frente. Novamente, se você está perdido, vai ter uma aula dentro do acelerador em que eu vou ensinar a criar um ciclo de estudos para esse cargo aqui especificamente. Vai ter para cada um dos 3 cargos, para você fazer o seu ciclo e ter um planejamento feito com inteligência, de modo que você consiga cobrir o máximo possível de conteúdo programático, dando mais importância àquilo que tende a ser mais importante. Está dentro do acelerador de estudos, o link está na descrição. Ok? Então, com relação ao seu ciclo, se tiver que colocar uma carga horária um pouquinho maior, vai para essas matérias que estão pintadas de verde e para as matérias que têm uma grande quantidade de aulas inéditas para você. Diogo, eu nunca tinha visto direito penal, eu só estudo para técnico e tal. Vai ter que pegar direito penal, vai ter que colocar uma carga horária um pouco maior agora, para você avançar mais na teoria dessa matéria. Tá? Nada de fazer resumos, pelo amor de Deus, 0 resumo. Você não vai resumir matéria porque vai te atrasar muito ao avançar nas matérias. Vai fazer você avançar mais devagar. Você não vai conseguir ler muitas aulas se você ficar fazendo resumo. Além disso, o resumo vai ficar pronto e você nunca mais vai reler. Por quê? Porque você precisa ler muita coisa, não dá tempo de ficar relendo o que você resumiu. Então, vai tomar tempo agora, vai ser inútil depois. Não faça resumos, revise via questões. Vou falar disso daqui a pouquinho, ao final desse vídeo. Nada de resumo. A metodologia completa que eu ensino para os meus alunos, e centenas de aprovados já no passar dos anos, é de fazer ciclo de estudos para organizar e fazer revisão via questões. Lê uma aula, faz questões, lê outra aula, faz questões, por aí vai. Tá? Metodologia campeã. Diogo, mas eu conheço quem passou em concurso fazendo resumos. Existem várias histórias, tá? Cuidado com o que você vê. A metodologia que eu ensino de graça aqui no YouTube ou nos meus programas é baseado em estudos científicos que mostram como que é melhor para memorizar por longo prazo. E você vai ver uma coisa interessante sobre a galera que ensina a estudar diferente do foco em questões. Aquele cara ensina a fazer resumos. Ele passou fazendo resumos e muitas questões. Tem um cara que passou fazendo flashcards e muitas questões. Tem outro cara que passou fazendo mapa mental e muitas questões. Beleza? Então fica ligado nisso. Te garanto que é um desses casos aí que você vai ver se a metodologia for diferente da minha, que é mais focada em questões. Tá bom? Analista judiciário.
Vamos falar agora do cargo para quem é formado em Direito. São muitas matérias, não tem tantas novidades assim. Então, as matérias menos comuns aqui seriam tributário, previdenciário e ambiental, mas ainda assim você encontra em alguns outros cargos de analista judiciário. Agora, se você é formado em Direito, convenhamos, você não vai estudar a teoria do direito novamente. Não vai. Se você tem uma noção de direito penal, você tem uma noção de direito civil, vai direto para as questões, sem medo de ser feliz. Não me vá ler teoria de uma coisa que você já estudou na faculdade. Não vale a pena. Ler a teoria é uma coisa muito lenta. Então você vai pegar a aula de Direito Civil, a aula 1, e vai fazer questões. Mas não muitas, presta atenção nisso. Você vai fazer algumas, poucas questões. Então você pega a aula 1 de Direito Civil, faz 10 questões. Corrige, vê o que errou, lê o comentário, legal, relembrei algumas coisas. Vai para a aula 2, 10 questões. Vai para a aula 3, 10 questões. Vai para a aula 4, 10 questões. Chegou na última aula, volta para a aula 1, outras 10 questões. Aula 2, outras 10 questões. Tenta passar várias vezes por todas as aulas desse jeito. Isso traz algumas vantagens. A primeira dela é que você vai avançar, passar por todas as aulas mais rápido. Você está fazendo só 10 questões. Então, numa tacada só, tipo, eu estudo essa matéria de Direito Civil por 60 minutos, vamos supor. Eu estudo Direito Civil e eu faço isso em 60 minutos no meu ciclo. Cara, dá para você fazer 10 questões de uns 2 ou 3 assuntos diferentes. Então, que seja de 2 assuntos. Você fazer 10 questões da aula 1 e 10 questões da aula 2. Se você está vendo Direito Civil 2 vezes por semana, você vai passar por 4 assuntos por semana. Olha a velocidade disso. Muito melhor. Não é à toa que o programa chama Acelerador de Estudo, que as dicas são para fazer você avançar mais rápido. 10 questões. Diogo, e o meu percentual de acerto nessas 10 questões? Não interessa. Não interessa. Porque você, ao fazer isso, está revisando. O objetivo disso aqui é revisar. Então, você vai fazer 10 questões, você tem 30%. Dane-se. Lê o comentário, vai para a próxima. Quando você voltar nesse assunto, vai estar um pouco melhor. Quando você voltar nele, vai estar um pouco melhor. Então, você está revisando todos os assuntos várias vezes, melhorando seu percentual de acertos cada vez que você revisa, porque está te ajudando a relembrar aquilo ali. E quando você faz muitas questões, ou quer dizer, você faz poucas questões no decorrer de muito tempo, você volta nos vários assuntos várias vezes, você está utilizando uma coisa chamada prática espaçada. Esse é um termo cunhado pela ciência da aprendizagem. A prática espaçada é boa para memorização de longo prazo. Então, você está revisando e memorizando para o longo prazo, ao mesmo tempo. É sensacional. É sensacional. Beleza? Vai avançar mais rápido, vai memorizar para o longo prazo. É só o que você quer, é só o que você precisa. Não, Diogo, mas eu fico muito inseguro. Eu vou ler o PDF de novo, porque quando eu leio tem tudo explicado lá, eu lembro melhor das coisas. Não. Você tem uma sensação gostosinha, porque está tudo ali. E você fala, eu vi isso aqui na faculdade, é verdade. Ou então, nossa, eu tinha esquecido isso, mas agora eu vi, relembrei. Não funciona assim. Isso é revisão passiva. Revisão passiva não favorece a memorização de longo prazo. A revisão ativa é basicamente aquela revisão que dói. Você vai fazer as questões, vai errar um monte, vai ficar chateado, vai se achar burro, vai ficar puto e vai memorizar. Essa é a diferença. Então a revisão ativa tem que ter esforço, tem que ter aquela coisa de puxar da memória. E esse envolvimento emocional que você tem com a questão, ao ficar puto porque errou, te ajuda a memorizar também. É tudo de bom. Ok? Então, principais matérias dessa prova de conhecimentos gerais provavelmente serão português e raciocínio lógico, imagino eu. Você tem uma matéria a menos em conhecimentos gerais do que os outros cargos, beleza? Tem sustentabilidade, gestão estratégica, direitos humanos e fundamentais e acessibilidade. Provavelmente as duas que eu marquei de verde aqui serão as mais importantes. Você vai ter que ter uma noção de todas elas, infelizmente. As 3 matérias mais importantes na prova de 2017, disparadamente, foram constitucional, processual civil e processual penal. Não temos garantia de que vai ser assim nessa prova, não sabemos, mas em 2017, no último concurso, foi assim. Foram as 3 principais. Então são matérias em que eu não me arriscaria a estar mais ou menos. Significa o quê? Carga horária
maior para essas 3 matérias. As outras 3 matérias que, digamos, são de uma importância um pouquinho secundária: direito administrativo, direito tributário e direito previdenciário. Matérias que tiveram uma pontuação também importante na prova de 2017. As menos importantes, então, tenderiam a ser civil, penal e ambiental. Tá? Novamente, num cenário em que não dá tempo de ver tudo, você vai ter que escolher algumas matérias para se dedicar mais, outras ficarão ali sofrendo com falta de carga horária. Essas matérias em branco ou de verde clarinho são menos importantes do que as matérias de verde e verde escuro. E, novamente, não abandone nenhuma matéria. Você vai ter essa análise estatística dos assuntos mais cobrados dentro do acelerador de estudos, se você virar meu aluno, perdão. Recomendo, é bom pra caramba. E aí você estuda pelo menos os assuntos cobrados com mais frequência. Geralmente, o primeiro terço dos assuntos responde por 80% das questões. Então você elimina metade da matéria, 2/3 da matéria, ao focar nos assuntos mais cobrados. Não há garantia de que eles serão os mais cobrados novamente, mas é uma análise estatística, né, do que aconteceu no passado. E se você não tem opção, você tem que abandonar alguma coisa, você escolhe para abandonar pelo menos os assuntos menos cobrados, né? Vamos trazer um pouquinho de inteligência para a sua preparação. Revisão. Revise via questões. Faça um pouquinho de questões de cada assunto, tente passar por todos os assuntos várias vezes. Beleza? Nada de fazer resumo. Eu sei que você fazia durante a faculdade, funcionou, você passou na faculdade e tal, mas concurso é outra história. Não faça resumos, faça questões. Make love, not war. Ok? O que você está errando vai te mostrar onde estão suas deficiências. Então, faça um caderno de erros para as matérias finalizadas, que estão só na revisão via questões. Faça o caderno de erros anotando o que você está errando, separando o que você está errando. Então, fez algumas questões, errou 3, vê o que tem naquelas 3 questões. Pô, essas 3 aqui são coisas que eu esqueci. Pega a informação e joga para o caderno de erros. É um caderno de erros para cada matéria. No acelerador de estudos tem aulas minhas ensinando a fazer caderno de erros, tem aulas de alunos meus que passaram, inclusive para tribunal, com 95% de acerto na prova objetiva. Ele ensinando como que ele fez o caderno de erros dele. Tem aluno meu aprovado para auditor do TCU, ensinando como que ele fez o caderno de erros dele. Tudo isso dentro do acelerador. Mas basicamente você vai pegar a informação que você esqueceu, que você errou, que você confundiu e vai jogar para o caderno de erros. Se não der tempo, não quiser fazer isso, pelo menos marca as questões que você está errando para você refazer na reta final. Tá? Reta final da preparação, a última semana é uma coisa diferente, ela é focada só nas suas dificuldades. Caderno de erros, basicamente. Esse vídeo ficou enorme, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Foram 3 cargos em um. Se você quiser vir para o acelerador, o link está na descrição. Se você não quiser vir, não tem problema. Espero que você já esteja estudando bem e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se esse tiver sido o caso, se eu tiver te ajudado de alguma forma, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tem muito conteúdo gratuito aqui, com várias técnicas de estudo e muita coisa para você melhorar, desde como fazer ciclo de estudos até como melhorar da ansiedade antes da prova. Tudo isso está no canal. É um prazer te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Beleza? É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.